Aprendemos tanto chorar e se lamentar por aquilo que nós deixamos de alcançar e hoje a lista de pedidos ou de projetos para o ano de 2022, ela geralmente está baseada naquilo que nós não alcançamos no ano 2021. Isso naturalmente produz um sistema de pensamento errado e ruim dentro da gente. Não é? Porque se você fica batendo e repetindo aquilo que você esperava ter e não teve, você vai começar a ter problema com o que você espera para o futuro. É muito ruim quando eu fico preso muito a coisas tão passadas que eu esperava ter e eu não tive, eu continuo querendo elas e querendo elas e querendo elas e querendo elas, que eu fico impedindo o verdadeiro projeto de Deus para o futuro, aquelas coisas que Ele quer desencadear através da minha vida. Então, que vocês, todos nós, possamos aprender com 2021, está acabando o ano aí, aprender com 2021 e nos preparar para os próximos passos. Nos preparar. Se tem alguma coisa, preste atenção aqui, se tem alguma coisa que você deixou de receber ou de viver nessa jornada, lembre que mais importante do que um ano é um caminho. E no caminho chamado Jesus, tudo o que você tem que receber, se você continuar nesse caminho, você vai receber. As bênçãos se multiplicam. Fale comigo assim, as bênçãos em Jesus se multiplicam. Isso é muito importante entendermos isso, porque muitas vezes você diz assim, pastor, perdi a oportunidade. Isso é uma coisa do inferno. É claro que nós devemos estar atentos, ligados a grandes coisas que Deus está fazendo, não é? Mas eu acho muito legal a forma como Deus lidou com o povo dentro do Egito, um povo que não clamava mais a Deus, que não invocava, não estava mais invocando o nome do Senhor. Eles estavam, na verdade, chorando e se lamentando pelo sofrimento no meio daquela terra. E a Bíblia diz que eles ficaram lá 400 anos. Você vê que, aparentemente, era para eles saírem com 400 anos, eles saíram com 430 anos. E parece que os 30 anos foram... Não fazia mais diferença entre um ano, 2, 3 para eles. Eles saíram com 430 anos, mas diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. E olha só, Deus poderia ter tirado aquele povo no primeiro dia, no segundo, porque 10 pragas recaíram sobre o Egito. A gente usa, e realmente ali houve uma pressão sobre os deuses do Egito. Cada praga daquela implacava contra a ação de Deus, contra um daqueles deuses ali que eles adoravam, o rio Nilo e o sol e tudo. Cada um tinha uma manifestação. Mas, basicamente, eu acredito que Deus não precisasse fazer aquilo para cumprir ou seja, destruir Faraó e seu exército. Ele poderia ser na primeira, mas tinha algo mais importante do que ofender Faraó naquele sentido, daquela forma. Os deuses, porque eles não são deuses, o sol não é Deus, o rio Nilo não era Deus, aquela imagem lá de cara de sapo com corpo de ser humano não era Deus. Tinha algo mais importante para Deus dentro do Egito do que tudo aquilo que ele acertou com as suas pragas, né? Com as pragas que se manifestaram. Tinha o povo de Deus. O povo de Deus. 10 pragas manifestadas, elas trazem 10 oportunidades diferentes que Deus dá para o povo despertar e dizer, cara, estou aqui, estou com você. A Bíblia diz que se um justo ele pode cair, ele pode cair, acontece. Se ele cair por 7 vezes, o Senhor levanta, ergue ele e põe ele de pé. Então, isso fala do amor de Deus, do cuidado de Deus conosco. Cuidado de Deus com a igreja, cuidado de Deus com os filhos dele. Fala das milhares de oportunidades de chamado e de invocação de Deus a respeito dos filhos dele. Às vezes você pode dizer assim, pastor, mas eu perdi uma grande oportunidade na minha vida. Eu fico imaginando o que diria Abraão com 75 anos, quando Deus chamou. Olha, chama, sei lá, chama outro aí. Chama Ló é meu sobrinho, está novo aí, esse cara tem força nas pernas para caminhar. Eu já estou velho, meu pai vai morrer daqui a pouco, eu vou ficar aí, vou cuidar aqui da tribo, envelheço também e morro. No entanto, a Bíblia diz que Deus chama e Abraão atende, e sai caminhando. Resultado, o cara depois que morreu, que recebeu Deus, Jesus no coração, porque a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus no futuro, ele vive mais 100 anos, mais de 100% daquilo que ele havia vivido até aquele dia. Então, a importância de nós entendermos que quando é a oportunidade de Deus é hoje.
quanto tempo eu tenho pela frente. Davi disse, é melhor estar um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Estão entendendo que você pode desfrutar daqui para frente, nos seus últimos anos, ainda que você vivesse apenas mais 10, mais 5, mais 1, viver dentro da glória de Deus será melhor do que ter vivido 70, 80 para trás, ter vivido 50 ou 56 para trás, 55, 50, 40, sei lá. A gente entender isso, que esse relacionamento com Deus, um dia na presença de Deus vale por 1 milhão de dias em qualquer outro lugar. Então, para nós entendermos isso, para vocês não ficarem conectados às derrotas que vocês viveram até aqui, os fracassos que viveram até aqui, o que o diabo disse que você viveu até aqui. Nós aderimos, infelizmente, aderimos a um sistema tão do inferno, não é? Que o sistema diz que depois de determinada idade você vai ter tanto tipo de doença, você vai ter tipo de... Você não vai ter mais emprego, você não vai ter mais isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo outro. Aí alguém pode gritar e dizer, pastor, mas é real, depende do seu ponto de vista, depende de que posição você está olhando, depende de que terreno você está em pé olhando, de que monte. Se você estiver no Monte Gerizim, no Monte Ebal, se você estiver no Monte Hermon, se você estiver no Monte... No Monte da Lei, qual que é? Isso aí, no Sinai. Depende de onde você estiver olhando. Seu ponto de vista. Porque se o meu ponto de vista for o ponto de vista da lei, realmente eu estou velho para um monte de coisas, ou você está velho para um monte de coisas, eu não. Estou na flor da idade. Falei essa semana, estava falando ontem, pessoal, disse, sabe quantos anos eu tenho, gente? Eu diminuo sempre 18, minha idade menos 18. Eu tenho 50 anos menos 18. Quantos anos eu tenho? Quanto? Acabou. Porque até os 18 anos eu estava submisso ao meu pai, fazendo só o que ele queria, meu pai biológico, meu pai, minha mãe, ali em volta da saia deles. A partir dos 18 eu começo a andar por mim mesmo. Então eu tenho 32 anos. Então significa que a mesma idade que eu tenho, de utilidade, para trás, eu tenho para frente, porque eu vou viver no mínimo 82. No mínimo 82. Então, o que eu fiz daqui para trás foi importante. Mas o que eu sou capaz e vou fazer daqui para frente é infinitamente melhor, porque eu tenho a experiência vivida daqui para trás, dos últimos 32. Estão entendendo? Quem crê, diga amém. Entendam isso na sua vida também. E pare de dar ouvidos ao inferno dizendo que você não vai conseguir porque você não consegue. Não vai conseguir porque você nasceu numa família pobre, porque você nasceu na comunidade, na favela, porque você nasceu numa cidade pequena, porque você não teve instrução, porque você não teve isso, não teve aquilo. Pelo amor de Deus, anula tudo isso. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Pelo amor de Deus, nós estamos com muita gente preso mentalmente. Sabe esse verso de 2 Coríntios? Põe para mim aqui 2 Coríntios 10. Veja esse verso aí, o que diz no verso de número 5. Verso 5, acho que é o 5. Olha só, precisa do 4, não dá para ler ele sem o 4. Diz assim, olha, porque as armas do nosso combate não são armas carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando os sofismas, não é? Olha só, para destruir fortalezas, verso 5, e destruindo também toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe essas fortalezas aí? Não são fortalezas para você acessar a Deus, são fortalezas para Deus te acessar. Não são fortalezas que você está do lado de fora tentando entrar em algum lugar. São fortalezas que você está dentro tentando sair. São fortalezas mentais. É como se criasse uma proteção em volta do nosso cérebro, da nossa mente, e ela não consegue pensar para fora. Só ficou um lugar para ver, um buraquinho que você só olha para frente, feito você, a pessoa, só olha para frente, feito o cavalo, quando o dono põe aquele cabresto, aquele tapa-olho, que ele não pode olhar do lado para não se assustar. E tem cristão vivendo dessa forma, vivendo segundo o olhar do sistema. O sistema diz não dá, e ele diz não dá. Tem cristão vivendo dessa forma.
E aí, Jesus manda uma carta para a igreja em Apocalipse, para uma das igrejas, a igreja de Éfeso, ele diz assim: olha, tomara que você seja frio ou quente, não morno, porque se for morno eu vou te vomitar da boca. Sabe que a questão do morno, que é aquele sentido de, cara, Deus vai fazer, eu estou aí, né? Como Deus quiser, como Deus quer, como Deus quer. Como é que Deus quer? A fé é um verbo de ação. Deus quer a gente de pé, Deus quer você de pé, Deus quer você levantando de manhã cedo e declarando e dizendo assim: vou resolver esse problema, vou para cima disso aqui, vou para cima disso aqui, isso aqui vai mudar, isso aqui não vai ficar do mesmo jeito. Deus quer assim, gente. Mesmo o bom hoje da sua vida não pode mais ser o bom de amanhã. Você tem que melhorar o bom. Pastor, isso é discurso de coach. Talvez você pense isso. Às vezes eu penso também. Mas eu não conheço um cara mais técnico para ensinar sobre a vida através da prática do que Jesus. Ele é o melhor de todos. Porque está cheio de coach aí que não faz nada, cara. Que não trabalha, está comendo nas costas de quem? Bobo que vai lá ouvir, que não tem uma vida. Que não se assenta numa igreja para ouvir Jesus. A Bíblia diz que Jesus falava diferente, as mesmas coisas que os instrutores da época falavam, as mesmas coisas, mas só que ele falava com autoridade. Por quê? Porque é uma vida prática. Prática, gente. E você não encontra Jesus numa encruzilhada dizendo: será para onde eu vou? Unidunité, salamemigo, o escolhido foi você. Não encontra. Não encontra Jesus trancado numa barreira, dizendo: você não pode, você não vai, você não consegue. Cara, ele vai caminhando para a própria Jerusalém. Ele vai caminhando sentido a morte. A Bíblia diz que ele estava com um cara de quem ia para Jerusalém. E ele vai determinado. Esse é o projeto de Deus para a minha vida. Cabeça erguida. O que é que nós estamos fazendo? Jesus diz assim: sabe o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão pegando os irmãos de vocês, estão levando para os juízes desse mundo julgarem, e vocês estão aceitando o veredito. É isso. É isso que Jesus disse. Vocês pegam os irmãos de vocês e levam para os juízes desse mundo julgarem, e vocês acatam o veredito. Vocês não são espirituais o suficiente para julgar a causa de vocês entre vocês? E é o que nós estamos vivendo, a igreja está vivendo, gente, em tudo quanto é lugar. Os juízes desse mundo, o sistema desse mundo, está ditando as regras da tua vida, da tua capacidade de ação, da tua capacidade de mover. Entenda o que Jesus disse para Nicodemos. Põe aí, João 3, por favor. Já vou conectar, ligar direto. Tá, o esboço ficou. João 3. Olha o que Jesus disse em 3:3. 3, pode colocar o 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, era um dos príncipes, dos principais, um cara que entendia muito da palavra, ou seja, da lei. Ele era um dos que ensinava nas sinagogas, que cuidava do povo. Verso 3, ele diz assim, verso 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, presta atenção, gente, ele foi ter com Jesus de noite, nós já entendemos aí que não há liberdade. Nós já entendemos que não há liberdade. E eu entendo que quando a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, essa questão de transparência, cara, o que eu quero não diz respeito. O que eu queria, se for certo, eu não quero nem saber o que você acha. Se for certo. Nós temos o Espírito Santo e nós entendemos o que está certo e o que está errado. E nós temos um grande problema com concordar com o erro, de aceitar, de acatar palavras contrárias, pensamentos, ideias contrárias, porque somos tímidos. A Bíblia diz: os tímidos não herdarão. Fala de herança, gente, o reino. Por timidez, porque não se posiciona. Porque volta para casa de um diagnóstico médico cabisbaixo. Que o doutor disse que essa gripe é não sei o que, ataque cardíaco, ataque pneumático, ataque cerebral, ataque epitelial, ataque... Meu Deus!
Volta desse jeito. Ao invés de se posicionar, doutor, parabéns, isso aí, muito obrigado. Mas, pastor, mas e se voltar e for de verdade? Eu não estou dizendo que você que não possa ser de verdade, nós estamos nesse mundo físico ainda, em corpo físico. Pode ser que você adquira uma gripe, seja lá o que for, um câncer, a pessoa, um cristão, seja lá o que for. Eu estou dizendo aqui, isso não pode encontrar pouso em tua vida, fazer ninho, botar ovos na tua cabeça. Não pode. Kenneth Hagin, acho que é o Kenneth Hagin que dizia, os pássaros podem até voar sobre a minha cabeça, mas eles não vão fazer ninho. Acho que foi uma frase dele. Se não foi, alguém disse, um cristão disse. Pensamentos para baixo, pensamentos corroídos por um sistema regulado pelo mundo, cara. Aí ele foi ter de noite com Jesus e diz, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Verso 3, Jesus diz assim, a isto Jesus responde, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus diz, não pode ver, essa palavra ver, realmente ver. Essa palavra ver é vislumbrar o que realmente é o reino. Essa palavra ver é saber a cor, gente. Isso é isso que ele está falando. É saber a cor. É você discernir o que é e o que não é. É isso que ele está dizendo. Sabe o que eu acho interessante? Porque todos nós aqui somos nascidos de novo, isso eu creio. Quem é nascido de novo, diga amém. Em nome de Jesus. Ele diz assim, se não for nascido de novo, não pode ver o reino. Isso significa que eu sei que isso aqui é preto. E pode vir 1 milhão de pessoas tentar me convencer de que isso aqui é marrom e não vai conseguir, porque eu posso ver. É preto e pronto, e acabou, cara. O cara pode até vir dizer, não, pastor, mas isso aqui é um preto fosco, um preto não sei o quê, um preto... Tudo bem, mas é preto. Tira o preto não. É isso que Jesus disse aí. Não pode ver o reino de Deus. O próximo verso, o 4. Perguntou-lhe Nicodemo, como é que o homem pode nascer de novo sendo velho? Pode, porventura? Porque ele não podia, gente. Ele não era nova criatura. Ele não tinha como enxergar isso. Entender isso. E aí Jesus responde no 5, se o homem, olha lá, em verdade eu te digo, o que eu te digo é verdade, essa afirmação, não é? Por isso que a gente vem na nossa tradução em verdade, em verdade. Jesus diz, o que eu estou te falando é a verdade. Quem não nascer da água e do Espírito, olha só, agora, novo nascimento eu posso ver, mas eu preciso participar, me envolver, tomar posse, pisar, entrar. Sabe o que é que nós estamos enfrentando hoje? Uma multidão de cristãos na porta. Jesus disse, eu sou a porta. Aí o cara para na porta e fica adorando a porta, adora a porta. Jesus disse, quem entrar por mim, não é adorar a porta, é entrar por ele. Pode adorar tudo dentro. E nós estamos parados na porta. Jesus diz, quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sai. É preciso sair do ambiente, uma verdadeira adoração. Gente, presta atenção, uma verdadeira adoração, uma verdadeira contemplação de Jesus é viver de acordo com como ele viveu. Está cheio de gente com imagens de Jesus na parede, em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar você encontra. Pessoas pintando Jesus nos muros, nos carros, adesivos nos carros, crucifixos de Jesus, um monte de Jesus. O Jesus europeu, o Jesus romano e vários. Eu não vi ainda um Jesus segundo a ideia judaica da época. Mas Jesus europeu, está um monte de gente com o nome de Jesus, gente com Jesus tatuado no corpo, nos braços. Mas o viver, o contemplar, a adoração a Jesus, está conectada a uma vida prática. A Bíblia diz, Jesus disse, primeiro, capítulo 14, 21 de João, olha o que Jesus disse aí. Depois a gente volta para esse ponto aí que eu não terminei não. Marra ele aí, Henrique. João 14, 21, Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, essa palavra guardar e coloca em prática. Gente, olha só, não existe um ambiente, presta atenção, você não tem, imagine que eu peço você para guardar o meu carro, aí você vai entender na língua portuguesa que guardar o meu carro é você levar para casa, colocar numa garagem, cobrir com uma lona, proteger e cercar e não usar, não sair. Pois é, a forma grega de guardar não tem a ver com essa nossa fórmula. Ela é algo prático. É algo prático. Porque como os mandamentos de Jesus estão
envolvidos com a questão de vida. Então, no momento em que eu recebo os mandamentos de Jesus como vida, é natural eles fluírem através de mim. Por isso que ele diz, aquele que os guarda no entendimento, é aqueles que colocam em prática, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só, que vivencia, que se move, e aquele que me ama será amado. Quem é que será amado do meu Pai? Aquele que tem, coloca em prática, que executa. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Outra coisa legal, porque essa palavra manifestar não é eu ver Jesus. Não é eu ver Jesus. Jesus se manifestou, eu vi, porque na nossa linguagem também, nesse sentido, gente, a língua portuguesa é uma das línguas mais ricas do mundo, mas nesse sentido, ela é falho, porque essa palavra manifestar, ele se manifesta através da tua vida, se manifesta ao homem interior que sai para o homem exterior. Você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Então Nicodemos chega lá e diz que como é que pode nascer de novo, sendo de novo, vai voltar de novo para o ventre da mãe? Jesus diz, cara, tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer da água, você tem que dar do Espírito, porque você tem que ser nova criatura para você primeiro, você saber o que, você ter discernimento, você saber. Gente, tem muita gente aí, por que nós temos tanto cristão condenando as pessoas? Por que nós temos tanto cristão acusando? Pastor, não é crente? Porque às vezes a gente diz, a pessoa que acusa os outros não é crente. Não é assim, é crente. É nascido de novo. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Só que ele não nasceu da água, não está permitindo que a palavra, porque a água é a palavra, transforme ele. Para que ele experimente, para que ele tenha uma vida experiencial. Para que ele, viva a experiência do dia a dia. Quando você experimenta, quando você se relaciona com pessoas, você descobre por que as pessoas estão falhando, por que elas estão precisando de ajuda. E aí você você condena menos. Nosso grande problema é a dificuldade de relacionamento. Quando nós temos dificuldade de relacionamento, nós vemos de longe. Quando você vê de longe, você vê muitos defeitos das pessoas. Porque nós temos tantas pessoas achando engraçadas tragédias no Facebook, no YouTube. Tragédias. Filmam. Essa semana passada eu passei com a Marcela ali na Raposo Tavares, estava subindo de moto. E um rapaz bateu com a moto do lado de lá da Raposo, ele estava descendo no sentido centro, e ele se perdeu e bateu num carro, e ele foi jogado do lado do nosso lado que a gente estava subindo, sentido Cotia. E ele estava caído no chão, numa poça de sangue na cabeça dele, uma poça de sangue, não sei se ele estava vivo ou não, uma poça de sangue, a roupa dele estava no joelho, então ele estava despido, e uma multidão tirando fotos e filmando com o celular. Por que nós estamos dando risada e curtindo tragédias? Porque nós não nos relacionamos com pessoas. Nós não experimentamos o nascimento pela água, que é uma transformação diária, uma transformação onde eu experimento Deus, eu experimento as coisas de Deus, eu experimento. Experiência, Deus é um Deus de experiência, do dia a dia, transformação. Porque nós estamos vivendo miseravelmente, porque a nossa vida não tem propósito. Presta atenção, se o meu propósito é ganhar dinheiro, é ficar rico, é ter uma despensa cheia, é ter uma casa nova e um carro novo, é uma vida sem propósito, é a pior vida, é a vida mais miserável de todas as vidas. É a mais miserável de todas as vidas, porque vai ter um dia que eu não vou ter apetite, vai ter um dia que eu não vou ter disposição para usar o meu carro zero, vai ter um dia que eu não vou ter, sabe o que é que eu vou precisar? Como Davi, na velhice, precisou de uma jovem, tinha que ser uma jovem de sangue quente para encostar nele e aquecer, só isso. Ele tinha milhões encostado, ouro, a revelia guardada, ele tinha tudo. Mas sabe o que é que os filhos tiveram que arrumar? Uma novinha para aquecer o cara ali, ó. Portanto, se a minha vida estiver presa a ter dinheiro, e ter 10 carros, 4, 5 apartamentos, uma vida sem propósito não funciona. Uma vida sem propósito não cresce, não desenvolve relacionamento com pessoas.
Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Jesus, olha só, gente, essa palavra aí, olha, não pode. Vai ver lá como é que significa o original. É tipo assim, não pode e pronto. Não pode e pronto. É um ponto final, um resumo. Não vai entrar. Vai ficar do lado de fora. Sabe, a gente usa aquele termo, aquela expressão, guarda, vigia de pomar? Sabe a vigia de pomar? Eu não me recordo da passagem agora, mas eu vou procurar. Eu estou em Reis. Aleluia. Fala me ajuda aí, Henrique. Marcos também. As pessoas, deixa eu pegar os mais velhos, bem mais velhos aqui para me ajudar. O profeta aqui, os quatro leprosos que saíram lá e foram lá. Quero te mostrar a história desses caras. Eles saíram, a Samaria estava cercada, a cidade de Jerusalém estava cercada, e eles foram lá e encontraram no acampamento do inimigo. Aleluia. Isso aí. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros. Henrique, volta o verso 1 aí, por favor. 2 Reis. Fala sobre Eliseu. Isso aí. O profeta Eliseu, nos dias que Eliseu profetizava, a cidade ficou cercada. E a Bíblia diz que chegou um ponto das mulheres compartilharem a carne dos filhos, as mães. Vendia uma cabeça de jumento por R$1.000. Só para o cara tirar um corinho. Fazer uma sopa de cabeça de jumento. E aí, olha lá, ó. Amanhã a estas horas, ó a palavra do profeta, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Presta atenção, segue o 2. Porém, o capitão cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. Olha as palavras do homem de Deus. Gente, é que vocês não entendem aí a expressão dele. Ele está dizendo assim, amanhã, gente, sabe a picanha que está a R$45? Amanhã, o cara vai estar pagando para você levar a picanha. Você vai chegar no açougue e dizer, cara, eu quero picanha. O cara diz, está aqui a picanha e está aqui o troco. Então, pode levar o troco. Mas eu não paguei aí, não tem problema. Leve também. É isso que ele quis dizer. É isso que ele está dizendo. Amanhã vai estar assim, gente. Olha o cabeçudo do capitão. Pelo amor de Deus. A coisa está complicada. Alguém fala algo maravilhoso e glorioso, ao invés de abraçar, olha o que ele diz. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, meu Deus, pior ainda, porque o rei confiava nas palavras do cara, graças a Deus. Né? O homem de Deus não se dobrou. É muito bom, gente. Vocês são de Deus. Vocês são de Deus. Para de dar ouvidos ao inferno. Para de dar ouvidos a Satanás. Para de dar ouvidos, porque Jesus disse, ele é o Deus desse século. Ele não é mais o teu Deus, mas é o Deus desse século. Ele não é mais o teu Senhor, mas é o Senhor desse século. Para muita gente. E o cara disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, isso não poderia suceder. Olha o que ele está dizendo. Ele está usando a palavra, está tentando defender Deus, de uma certa forma. Aí o profeta diz, cara, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai participar, se você não nascer da água e do Espírito. Ele viu com os olhos que essa terra não há de comer. Mas a Bíblia diz que ele não participou. Aí tem todo um desenrolar da história, que os leprosos estavam do lado de fora da cidade e entraram em acordo. Diz, cara, se a gente entrar na cidade, vamos morrer, porque está todo mundo morrendo de fome aí. Se a gente for no acampamento do inimigo, vamos morrer também. Se os caras cismarem, vai matar a gente. Mas lá a gente tem uma chance maior do que dentro da cidade. Vamos para o acampamento.
E, resumindo, os caras foram para lá, chegou lá, o inimigo pensou que era uma multidão, um exército que veio ajudar Samaria, que era a capital de Israel, e fugiu todo mundo, deixou o acampamento carregado, lotado de alimento, de comida, tudo de graça. Os caras comeram e beberam, foram lá, avisaram para o rei, e o rei mandou uma guarnição, descobriu que era verdade. Só que o que acontece? Quando eles voltaram, que avisaram para o rei, aí foi a turma toda, o rei disse para o capitão, protege aí a porta, para o pessoal não invadir, para a gente dividir igual. Aí ele ficou atrás da porta. Ah, que bom. Na porta, gente, pelo amor de Deus, vá para o ambiente. Se você tem a chave, é para você entrar. Você não é guarda de rua que fica buzinando, pip, ele pip, 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 a noite inteira. Entre, você tem a chave. Tem um guarda que cuida da rua lá, eu não dei a chave da minha casa para ele. Então, esse tem que ficar na rua para cima e para baixo. Você não, você tem a chave. Jesus disse, eu vos dou a chave do reino. Cara, por que ficar do lado de fora? Por que ficar ouvindo ao inferno? Por que ficar ouvindo as palavras contrárias? Aí no dia na hora de agradecer, fica sem saber. Senhor, muito obrigado por... Senhor, muito... Meu Deus! Eis que vos dou a chave do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E esse capitão aí ficou atrás da porta, multidão veio, o pessoal está com semanas de fome, meteu o pé no portão, ele estava de trás, pum, porta caiu na cabeça dele e viu tudo. João 3. Jesus disse, se não nascer da água e do Espírito, não vai entrar, não vai possuir, não vai vivenciar, não vai participar disso, não vai usufruir disso. Gente, mas é uma experiência completa, olha só, é uma experiência completa, porque às vezes a gente quer do reino, a gente que eu falo cristão, quer do reino apenas aquelas coisas que já era uma coisa que no meu coração lá fora tinha, lá no mundo, prosperidade, bênção, e isso é legal, que o reino também tem. Mas o reino também tem relacionamento, porque o propósito das nossas vidas é completo para nós, para você. E a questão do desgaste, sabe? Quando eu começo a viver isoladamente apenas para mim, apenas para a minha própria vida, isoladamente eu começo sentir perdas, porque eu estou simplesmente me distanciando do meu propósito, gente, distanciando do propósito. O meu propósito não é o meu propósito, o meu propósito é o de Deus. O meu propósito é viver a minha vidinha. O propósito de Deus é você viver a vida dele. Diga aleluia por isso, pelo amor de Deus. Viver a vida dele. Vou voltar para Mateus, ou para João, para John. Então, o que é que nós temos vivido? O sistema diz e a gente aceita. O sistema diz, olha, não vai e você não vai. Gente, eu tenho assistido, acompanhado, e às vezes até de perto, né? Muito de perto, ouvindo as pessoas. Pessoa liga para alguém, eu falo muito isso aqui. Liga para alguém, a pessoa diz, não dá, não dá. Aí fica estressado e já levanta. Isso significa que estamos sendo dirigidos. Nós podemos ser cristãos de vários senhores. Meu Deus do céu, misericórdia. Porque se uma pessoa, ou alguém, ou uma voz negativa diz não para você, e você aceita como sendo a resposta cabal e imutável, você se tornou escravo de quem disse tal coisa. Então você pode se tornar um crente de vários senhores. Todo mundo que diz, toda palavra que sai, toda palavra que ecoa, na tua cabeça te dirige, senhor de vários servo de vários senhores. Mas o livro de Provérbios, no capítulo 16, Provérbios 16, Henrique, verso 1, diz assim, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem de quem? Verso 2, vai 2, vamos ver o que é que tem mais aí. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o quê? Aleluia. Então, se ele pesa o Espírito e você tem o Espírito dele dentro de você, acabou. Deu certinho na balança, a casa vai ser edificada. Verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Ele está dizendo, cara, olha só, se o teu espírito já foi pesado e foi encontrado em balança justa, o que é balança justa? Jesus, no sangue de Jesus,
Então confia ao Senhor as tuas obras e Ele estabelecerá os teus desígnios. O grande problema é que essa palavra obras, na Nova Aliança, no Novo Testamento, Efésios capítulo 2, não precisa colocar não, capítulo 2, verso de número 10, diz assim, nós somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A obra lá para as boas obras, a quais Ele antecipadamente criou para que andássemos nela. A Bíblia lá mostra que as boas obras é um comportamento adequado de acordo com a ideia com Jesus. Aquele verso, ele combina com João, que diz assim, aquele que deve estar em Cristo deve andar como igual, de a mesma forma como ele andou. Ou ainda João 4,17, se não me falha a memória, tal qual ele é, nós somos... João 4,17? Tal qual ele é, nós também somos neste mundo. Criados em Cristo Jesus para viver de acordo, para andar de acordo como ele. Olha só, você está capacitado, empoderado para viver como Jesus viveu, sem nenhuma barreira, livre, em liberdade, sem ter medo de nada, sem ser parado por nada, prosperando em tudo que você empenhar no teu coração e realizar, por causa da direção de Deus que está dentro de você. Quando você empenha no teu... Por que eu falei no teu coração? Porque Deus fala no teu coração, dirige, você vai, funciona, nada pode te parar. Vocês estão entendendo, gente? Você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado, você está empoderado por Jesus? João capítulo 1, verso de número 12, João 12, põe aqui para mim, Henrique, por favor. Olha o que diz em João 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Pode voltar, eu quero pegar o 12 mesmo. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa palavra poder, exousia, autoridade, exousia, autoridade. Não é poder para mudar coisas. Não é dunamis ou dínamos ou... Não, é exousia, autoridade. Para você mover-se como filho. Deus projetou, conferiu com a verdade, é isso aí, pá, ande com autoridade. Mover-se como filho, pisando, pá, marchando, dizendo aqui, é o que Deus estabeleceu. Mas o que tem acontecido? O inferno diz, o inferno não dá, para você não vai dar, o sistema diz, o governo diz, todo mundo grita na cabeça dos filhos de Deus. A igreja hoje, olha, na Constituição, a igreja é um órgão à parte. Na Constituição, o governo não pode interferir nos negócios da igreja. Gente, vocês sabiam disso? Nós temos vários valores constitucionais que nos individualizam para vivermos. Não pode interferir na fé das pessoas. O Marcos, daqui a pouco vai se candidatar a prefeito de São Paulo. Hã? Mas aí nós nos movemos de baixo. De baixo, gente. Eu vi durante todo esse período aí da pandemia, não que nós não devemos ter cuidado, porque nós cuidamos de outras pessoas, relacionamento é isso, é amar o próximo como a si mesmo. Pastor, espera aí, mas a lei diz que amar o próximo como a Jesus é uma escala de valores. Se no mínimo, se eu não conseguir amar o meu próximo como Jesus amou, se pelo menos eu amar como eu me amo e me cuidar, eu cuido do próximo. A Constituição reza que a igreja é um órgão à parte que não pode ser mexida. Tem que funcionar. Cara, mas nós sequer sabemos disso, parece. Que permitimos que o sistema diga, se move aqui, se move ali. E você está cheio de gritaria dentro de casa, você está vivendo de acordo. Estamos permitindo que as pessoas nos comparem com outras pessoas, mas que você é isso. Os casamentos, eu vejo as esposas, se você fosse igual fulano de tal, se você fosse igual fulano de tal, mas eu não sou. Olha só, se a minha esposa me comparar com alguém, é a pior viagem para ela. Porque eu sou Adailton, José Adailton, sou satisfeito com quem eu sou. Porque é esse cara que Deus vai trabalhar e vou me tornar todos os dias um marido melhor para ela, um pai melhor para minhas filhas, mas não quero ser comparado com ninguém. Se tem um pai melhor, parabéns para ele. E eu quero copiar algumas qualidades dele para me tornar um pai melhor, mas eu não quero ser ele. Porque o sistema criou um padrão de certo e de errado, e agora eu tenho que ficar correndo atrás do padrão de certo e errado do sistema.
Você já pensou quantas regras nós podemos tentar viver, gente, adequadas, nos adequando a isso e aquilo? Quando nós temos um único padrão, aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Aí legal, pastor, mas isso é muita coisa. Você foi feito nova criatura com poder, com autoridade, capacitado para viver. Deus não te colocou aí no mundo e disse, cara, tem uma multidão de regras para você cumprir, para a coisa acontecer. Não, Ele te colocou, Ele te deu nova vida, Ele te deu o poder, Ele te deu o Espírito Santo. Ele disse, cara, é simples. Você só tem que estar debaixo dessa cachoeira aqui, debaixo dessa nuvem, tudo vai acontecer positivamente na tua vida. Eu vou colocar os meus sonhos no teu coração, eu vou examinar os teus projetos antes, eu vou e pronto, e ele vai, é tudo ele fazendo. Eu só preciso estar debaixo e dizer, Senhor, estou aqui. Olha, meu Deus. É muita coisa, gente. É muita coisa. Eu tinha esboço de uma página. Ainda em Provérbios aqui, deixa eu voltar. Ainda no verso 16. Volta lá, Henrique, por favor. Verso número 7. Olha aí, gente. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Você sabe por que você se tornou agradável a Deus e você é alguém agradável a Deus? Você é alguém agradável a Deus. Você é alguém agradável a Deus. Porque a figura que te representa agradou a Deus. A figura que te representa agradou a Deus. Ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito. A figura que te representa chama-se Jesus, agradou a Deus, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com seus inimigos. Pastor, mas eu não quero reconciliação com os meus inimigos. Dê uma olhada que a palavra inimigos aí está no plural e não no singular. Não fala de Satanás, fala de pessoas que antes queriam o seu mal, mas que serão obrigados a cooperar para que você funcione. Porque você é alguém agradável a Deus. A palavra bênção é falar bem, assim como a palavra maldita é falar mal. Deus te abençoou, fala bem de você em tudo quanto é lugar que você vai. Ele fala bem de você. Esse é o meu filho, essa é minha filha, esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Esse é o meu filho, essa é minha filha. Ele fala bem. Pastor, como é que eu alcanço o favor do Senhor? Você foi alcançado pelo favor de Deus. E agora o favor dele te cerca. E vai na tua frente, atuando através de pessoas. A pessoa não entende. Por quê? Boa tarde, seu Guilherme. Não tem cara de senhor, tem cara de menino. Boa tarde, senhor. O que o senhor precisa? Em que posso te ajudar? Foi o favor de Deus comigo. É fato. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com seus inimigos. Os caras podiam fazer qualquer coisa com Jesus, menos fingir que ele não existia. E vou te falar, até o ímpio que foi usado para o dia da perdição teve que entender que Jesus era relevante. Eu vi uma frase do Luciano Subirá, que veio de um outro, ele lá das Crônicas de Nárnia. O nome dele? C.S. Lewis. O Luciano Subirá usa essa frase numa das mensagens dele. Ele diz assim, o evangelho pode ser qualquer coisa, menos sem sentido. Porque ele tem um sentido. Ele pode ser cheiro de vida para quem vive, pode ser cheiro de morte, mas ele não é algo neutro, inodoro, incolor. Não é. O evangelho que você recebeu no teu coração é o evangelho que transforma a tua vida e que te prospera e que te põe em lugar seguro.
O evangelho que você recebeu no teu coração é o evangelho que colocou Davi numa rocha. O evangelho que você recebeu no teu coração é o evangelho que prosperou a vida de Davi, que prosperou os homens que creram e confiaram em Deus. Como nós lemos em 2 Crônicas 20, 20. Crê em Deus e nos seus profetas, crê em Deus e estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. E ele fala isso, fala isso antes da vitória. Ele fala antes da vitória. Verso 21 começa, então ordenou os cantores que ficassem na frente do exército. E quando eles cantavam, vamos ver o que ele canta lá. Verso 21 e 22. Olha o que os caras cantam. Meu Deus do céu. Veio agora no coração isso aí. O Gui comentou esses dias lá em casa esse negócio aí. 2 Crônicas 20 e 21. 20, coloca o 20, 20. Crê em Deus e estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperarei. Pela manhã cedo. Isso é uma coisa de manhã cedo no deserto de Tecô. O pessoal estava todo no deserto. Ao saírem eles ao encontro de Josafá, isso aí. Pôs-se Josafá em pé e disse: ouve, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Preste atenção, gente. Essa questão da crença. Deus não... podemos viver uma experiência, vislumbrar uma glória, ter um sonho que um anjo chegou e disse: levanta, você vai ficar grávido, você vai ficar grávida. Pode acontecer? A Bíblia mostra que Abraão teve 3 ou 4 experiências com Deus em 100 anos de vida. Experiências visíveis. Em 100 anos de vida. Então não fique esperando isso, entenda. Crer em Deus e estarei seguro, crer nos seus profetas. Entenda, o que Deus está falando aqui é para mudar a tua vida. É para mudar a tua história. É para mudar a tua caminhada. É para mudar o teu próximo ano. Eu estava falando com Deus hoje de manhã, era 3 horas da manhã, estava conversando com ele. O Senhor não me falou nada ainda sobre 2022. É legal a gente estar falando sobre ação de graça, mas o Senhor não me falou nada ainda. Estou aí, feito pinto de granja que não dorme, sabe? Aí preparei aqui uma mensagem, preparei um esboço. Tudo bem, o Senhor não falou nada ainda, eu vou continuar ensinando o seu povo. O que eu estou te falando, gente, é para mudar a tua história, o teu futuro. É para você realinhar teu propósito de vida e entender. Cara, crede no Senhor Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Pode seguir o verso número 21. Diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dizendo, essa palavra dizendo, que é uma continuação, continuidade, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pastor, mostra toda a música, rendei graças ao Senhor, porque a sua... Gente, eu fico imaginando um exército, porque os caras têm garganta, né? Em hebraico, como é que eles falavam em hebraico? E as planícies se dobravam. Aí, verso 22, diz assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada. Meu Deus. Pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, 3 exércitos que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aí, pastor, todos os inimigos fugiram. Segue aí. Vamos terminar mais para frente. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os... Eu fico imaginando, porque é tipo assim, ó. Você sabe uma coisa que arrebenta o inimigo, o inferno? Quando você está feliz, a pessoa diz: metido a besta, arrogante, soberbo, deve estar roubando na empresa, deve estar isso, deve estar fazendo aquilo, deve estar fazendo aquilo outro. E é verdade. É. Então imagina os caras, esses bestas, mas está todo mundo ali com espada na mão, com, sei lá, com porrete, com punhal, que essas coisas tinha. E o cara está ali cutucando. Aí o cara: meu, para com isso. Oxe, deixa o pessoal, você é bobo. Vai acabar daqui a pouco, a gente vai guerrear. Dá uma olhada. E tem aquele estressadinho. E o estressadinho
deu um soco em outro, e que deu um soco em outro, e pum, o pau quebrou. Eu me lembro que numa eleição aqui em São Paulo, eu estava vindo lá de Pinheiros e pegamos um ônibus, quando chegou ali ônibus lotado, gente, ônibus de graça, meu Deus, o pessoal não sai de casa, mas quando o ônibus estava de graça naquele dia, lotado, lotado, que tinha gente até pelo cabelo, né, pela cabeça, assim, pendurado. Aí um cara entrou e incomodou um rapazinho que estava com fone de ouvido. Ficou, ô trouxa. Aí ele nem ouve, ó. Ô trouxa. Ele nem ouve. E o pessoal em volta foi se esquentando. Tem sempre um esquentadinho. Rapaz, deixa o rapaz. Ô trouxa. Deixa, o rapaz está quietinho aí, rapaz. Deixa o rapaz. Não, ele não está ouvindo, não. Ô trouxa. Aí o cara, o esquentadinho, falou, ô irmão, quando bateu assim, gente, eu tive que também dar umas cotoveladas para sair dali. Aquele rapaz apanhou do meio do ônibus até a porta traseira. Ele pediu, pelo amor de Deus, me joguem pela janela. Ele pediu. Era melhor ser jogado pela janela do que continuar apanhando. Aí passou pela porta traseira e levaram ele assim de esteirinha. Aí jogaram ele lá na calçada. Aí, pode ir, motorista. Tem sempre esquentadinho. Tendo eles dado... Cadê? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para destruir e exterminar. Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros olha só, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Você sabe o que é que não acontece com a gente? Nós permitimos-nos estar misturados com esse sistema. Então, o que a gente faz de cristianismo está sempre mesclado. Sabe quando você compra suco de uva com maçã? É isso aí. É isso aí. Você vai, estou com vontade danada de comer um suco de uva, só que você se contenta com suco de uva com maçã. Tomar um suco de uva, perdão, não é comer. Se contenta com isso. É exatamente o que nós estamos vivendo. Se contenta. A Bíblia chama isso de procrastinação, é isso? Procrastinar? Fazer negócios não autorizados? Quem usava essa palavra era o Janequine, lembra? Procrastinar. Gostava disso aí. Parece que ele aprendeu a palavra mais difícil que ele conseguiu falar na vida. Falava ela 10 vezes por dia. Fazer negócios não autorizados. Negociar com esse sistema. Fica parecido com esse sistema. Fica morno. Fica morno. Para. Se levante. O teu Deus é um Deus vitorioso. É um Deus mais do que vencedor. Não perdeu uma batalha. Não se permitiu se misturar com nada nem com ninguém. Separou o povo dele e cercou o povo dele. A Bíblia disse, vamos fechar aí com Isaías 32, Henrique, por favor. Isaías 32. Eu acho que é o 32. Pode colocar o verso 1. Eis aí está, reinará um rei com justiça, com retidão, e com retidão governarão os príncipes. Verso, pode seguir. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Segue. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Olha só, os olhos dos que veem não terá confusão na visão. Porque onde a justiça reina, gente, a justiça de Deus, ela é pura, ela é límpida, não haverá confusão na visão. Verso 4. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronto e distintamente. Meu Deus. Vai. Ao louco nunca mais chamará nobre, e ao fraudulento jamais se dirá que é mais. Olha só. Sabe o que a gente está fazendo? Chamando o louco de nobre, e o fraudulento diz, ele só está cuidando da vida. Você está tentando cuidar da família. Ele disse, nunca mais. Pastor, mas isso é no céu. Como no céu? Você está dizendo que essa turma vai estar aqui bem discernido? Está
está falando do nosso ponto de vista, gente. Está falando de um reino que reina com justiça. Está falando daquilo que você foi feito, justiça de Deus. Prosperidade abundante, bênçãos. Põe mais um verso aí, Henrique. Esse capítulo todo. Por que não vai chamar o louco de nobre e nem o fraudulento de abençoado? Porque o louco fala loucamente, o seu coração faz coisas iníquas, para usar de piedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia e a sua fome fazer o que o sedento venha ter falta de bebida. Ele disse, é por isso, cara, mas é importante você entender essa questão de ter clareza, discernimento, de saber, você é nova criatura, e a nova criatura, primeiro ver, depois é capacitado para agir, para entrar, para possuir, possua. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, ações de graça está incutida no coração daqueles que fazem parte desse reino. Amém, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos nos colocar de pé? Não vamos encerrar hoje com música, não, gente. Vamos somente encerrar mesmo.